Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Douglas Fernandes. Eu sou Samira Cunha. E você acompanha com a gente aqui na Câmara Municipal de Divinópolis um bate-papo com os vereadores para falar sobre um balanço do mandato agora no fechamento dessa legislatura. Hoje, aqui com a gente, o Rodson Zé Milton. Rodson, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Bem-vindo, Rodson, a esse nosso bate-papo. Um levantamento, um balanço das suas impressões sobre o seu mandato na 25ª legislatura. E a gente já inicia esse nosso jogo aqui de perguntas sobre como você avalia que foi o seu mandato na 25ª legislatura, uma legislatura que foi muito movimentada, né, Rodson? E de antemão te dar os parabéns pela reeleição e quero que você nos conte, por favor, uma impressão sua sobre o balanço do seu mandato. Olha, é com muita alegria e gratidão à população dinopolitana, estou muito feliz. Isso aumenta a nossa responsabilidade de fazer ainda melhor do que nós fizemos nos outros mandatos. Com mais experiência, adquire mais maturidade e você já tem mais jogo de cintura para saber como resolver as demandas, as prioridades da comunidade. Esse mandato foi um mandato, na forma nossa, muito positiva, de muitas conquistas, de muitos avanços. Eu posso dizer sobre a iluminação pública de Divinópolis, sobre a tecnologia de LED, que nós vivemos tentando aplicar essa tecnologia desde 2009. Né? Nós tivemos aqui na Câmara, e a Câmara foi um fator primordial para estar norteando a forma de políticas públicas da iluminação pública. Porque no início do mandato, o senhor prefeito queria colocar em Divinópolis uma concessão pública através da PPP. E foi através de audiência pública da Câmara, através de várias reuniões com executivo, legislativos, técnicos, reuniões e outras entidades, como a CDL, promoveu debates importantes com técnicos, onde nós mostramos e provamos a inviabilidade do sistema PPP, que é um grande câncer no Brasil, que ocorreu aqui na região. E temos aqui como a cidade de Carmo Cajuru, que está respondendo hoje processo no Tribunal de Contas e no Ministério Público do modelo PPP da iluminação pública. Nós conseguimos convencer o senhor prefeito a não fazer esse modelo, acertamos mais uma vez, e hoje nós temos mais de 70% do parque de iluminação de Divinópolis, iluminação pública, já trocada para a nova tecnologia, sem nenhum centavo de financiamento ou qualquer tipo de concessão pública, com o próprio recurso do plano que nós apresentamos para a Prefeitura, do plano que o secretário hoje, Gustavo Mendes, está executando. É um plano que saiu daqui, do nosso gabinete, da Câmara Municipal, através das nossas audiências públicas, mostrando que nós estávamos certos e, graças a Deus, Divinópolis não tem nenhum processo, nenhum problema com o Tribunal de Contas ou o Ministério Público nesse sentido, da forma aplicada, e eu fico muito feliz de ter demonstrado que tinha conhecimento das pesquisas, a Deus de 2009, que nós conseguimos provocar o executivo na oportunidade, e agora está aí na cidade. Essa foi um grande avanço de políticas públicas, de segurança, de sustentabilidade do meio ambiente, porque as lâmpadas de LED elas não são descartáveis com as outras, vapor de sódio, de mercúrio e de mercúrio e de sódio, porque elas são cancerígenas. Elas são nocivas, elas gastam muito, o descarte é muito complicado, não tem ainda a forma correta, enfim. Nós economizamos até hoje, aqui em Divinópolis, mais de 20 milhões em contas de energia que a Prefeitura pagava a CEMIG. Isso foi um grande avanço, com esse próprio recurso de economia, conseguimos avançar em muito em Divinópolis. Tem 30% para ser executado, e esses 30% tem expansão de rede elétrica ainda para fazer, e um ponto que ainda não tem muitos postes para ser instalado de iluminação, e principalmente nas zonas rurais, nós temos ainda a segunda etapa do projeto de iluminação, de expansão, de entrada das comunidades. Na segunda etapa, já apresentei o projeto prefeito de contas de energia zero para o edifício público, de colocar nas placas fotovoltaicas com dinheiro próprio da iluminação, que vai sobrar dinheiro agora, se Deus quiser, assim do término. Com esse recurso, vamos colocar toda a tecnologia de placas fotovoltaicas em todos os prédios públicos, por saúde, creche, escola, pasta municipal, pode ser feito até na Câmara Municipal, para que faça um convênio e nós conseguimos zerar as contas de energia em todo o prédio público. Com isso, nós vamos economizar em torno de 2 a 2 milhões e meio por mês, só de economia de energia elétrica nos postos, né, público, escola, qualquer departamento, né, público. E com isso, teremos mais dinheiro para investir na educação, na saúde e na infraestrutura. Esse foi um grande avanço. Também as praças de integração de esportes, que foi o primeiro modelo no sistema público e privado, com a
com a empresa Flex, que fez no bairro Nossa Senhora Conceição, aquele modelo Concepção que nós trouxemos de Curitiba, São Paulo, tem muito desse modelo, e foi aplicado aqui pela primeira vez, uma proposta nossa, que deu certo, e vários outros cantos da cidade estão tendo essa praça de políticas públicas, virou um grande case político para o prefeito, que os bairros todos estão pedindo agora uma praça de integração de esporte, onde a criança, o adulto, o idoso, as meninas, os meninos, possam, no mesmo espaço, de uma forma democraticamente, estar utilizando de forma gratuita, tanto de manhã como à noite, a parte de esporte. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um grande avanço. Mas, reconhecendo e parabenizar pelas iniciativas, esse tipo de trabalho é importante, a gente tem destacado, né, Samira? A TV Câmara e as redes sociais, a Câmara são um canal justamente para que a população conheça o trabalho dos vereadores. Mas no seu caso específico, Rodson, uma curiosidade, talvez quem ainda não conheça, por que Rodson do Zé Milton? Olha, muito simples. É uma herança política que foi de tradição, de família, né, de pai para filho. Como teve o Jaimão, né, o Jaime Martins, como o Jaiminho, como teve o Demetrios, seu pai, Geraldo da Costa, o Tancredo Neves deixou o Aécio. E isso é uma situação que a gente, desde criança, acompanhava o meu pai nas ações sociais do bairro Afonso Pena, no Alto São Vicente. E desde pequeno eu já acompanhava os trabalhos do papai, que foi um grande vereador. Então, o Rodson, Kristinamurti, ninguém lembrava. Mas quando tinha referência, o filho do Zé Milton, o Rodson do Zé Milton, todo mundo lembrava. Já um trabalho anteriormente, que organizava as campanhas do meu pai, eu ajudava a elaboração de projeto, eu ajudava ele a montar toda a parte. Então, eu era como se fosse um assessor à parte dele, de carteirinha. E eu gostava muito de fazer isso e apaixonei com a política e dei sequência após o falecimento dele, digo muito orgulho, por isso que eu carrego e faço questão de mostrar que o Rodson, filho de Zé Milton, está dando continuidade nos trabalhos que o pai deixou, no trabalho social, no trabalho levando as prioridades da comunidade ao município e fazendo políticas públicas de uma forma hoje atualizada e moderna e tentando, assim, colocar a Divinópolis em outro patamar. Você pincelou, né, no início, um pouco das ações que você conseguiu realizar desde o seu primeiro mandato. Em 2025, você inicia o seu 4º mandato, né, e com uma votação expressiva a cada eleição. E o papel do vereador não é apenas legislar e fiscalizar. Vocês têm um grande impacto positivo na sociedade, que são as emendas impositivas. E elas vão lá naquela comunidade, naquele local, onde o líder comunitário sabe qual é o gargalo daquele bairro, da que as pessoas mais anseiam. Você consegue destacar, por favor, alguma das suas emendas que mais impactaram de forma positiva dentro da cidade, Rodson? Sem dúvida nenhuma. As emendas impositivas vieram para fazer justiça social. A representatividade emanada pelo poder legislativo é um poder independente, mas ela tem que ser harmônica com o executivo. E assim a gente tenta construir essa ponte entre a comunidade e o executivo. E, sem dúvida nenhuma, foi um grande avanço social as emendas impositivas, que o vereador tem a oportunidade de levar aquelas entidades que fazem um trabalho sério, relevantes à nossa comunidade. E o vereador consegue levar políticas públicas para poder aquilo acontecer na manutenção. Destaque, por exemplo, com o SOS do Câncer, que faz um belíssimo trabalho hoje na cidade, com um paciente portador de uma doença tão pesada que é o câncer. E lá tem um trabalho belíssimo, e a gente dá esse suporte e apoio que não tinha ao menos o credenciamento ao município, na Secretaria de Saúde e Social. Hoje já tem no trabalho nosso, que conseguimos construir esse caminho, aumentando as políticas públicas através das emendas impositivas, reforçando como os exames de mamografia, de ultrassonografia, os suplementos que tem, complementares que eles fazem, trabalho psicólogo, assistente social. Então, um trabalho brilhante, que sem dúvida nenhuma, esse é um dos exemplos. Né? Poderemos falar também sobre o SAMU, que é um grande mecanismo de saúde da cidade, que eu tive o privilégio de trabalhar, de ajudar a montar o organograma administrativo, no modelo a qual, de 2013, que eu fui presidente, foi aplicado na Câmara, e nós aplicamos lá também no CISURG Oeste, que hoje é um modelo de gestão para o Estado, e está sendo avaliado e aprovado pelo Ministério da Saúde como modelo de gestão de urgência e emergência móvel. E aqui, no nosso caseiro, tive a oportunidade de trabalhar em muitos anos, no mandato que eu perdi, eu ocupei essa, vamos dizer assim, uma missão que foi me dada, e graças a Deus foi com grande sucesso. E hoje eu sou um parceiro, e levando também emendas impositivas para estar reforçando o quadro do CISURG Oeste, o SAMU. Tanto é que hoje ele virou uma referência de um projeto que nós aplicamos também e apresentamos para o prefeito, na mudança de gestão dentro da UPA, que era um sistema OS, da empresa, né, de São Luís do Maranhão, que não tinha nenhum
uma responsabilidade com da cidade, e nós conseguimos ali mostrar para o prefeito, a administração, que poderia mudar aquela concepção de modelo de gestão, aproveitando o modelo de urgência e emergência móvel do SISU de Oeste, o SAMU de Divinópolis, colocando dentro do SAMU, que hoje diminuíram mais de 90% da reclamação da nossa população, da forma do acolhimento, do atendimento, da qualidade do serviço prestado. É lógico que nós precisamos melhorar muito a UPA, principalmente a retaguarda de internação aos nossos pacientes, que precisa de leito pelo SUS, mas depende de hospital, que é a responsabilidade do Estado e do governo federal. É um grande avanço que nós precisamos fazer. E assim nós vamos continuar. E ali também na UPA nós colocamos emendas impositivas importantes para a criação de um novo ambulatório para pessoas obesas, para pessoas que têm problema de mobilidade, que será um espaço respeitando a cada cidadão dinopolitano. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos avançando, e a políticas públicas de emenda positiva, sem dúvida nenhuma, foi um grande avanço. Você comentou muito, e citando aí a questão do prefeito, a gente sabe que para a sociedade funcionar, uma comunidade, uma cidade, a gente tem a questão dos poderes. Você tem outras esferas, né? O Estado, a Federação, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No caso específico aqui a gente fala do Executivo, no caso da Prefeitura, e a gente aqui a Câmara como Legislativo e vocês como legisladores. Como é que você vê esse papel, essa relação entre Poder Legislativo e Executivo, e qual que é a importância do trabalho em conjunto desses dois poderes? A democracia é gerida por isso, pelos três pilares, judiciário, executivo e legislativo. A importância maior do legislativo, é onde que aqui estão fundindo a lei municipal, a lei estadual, a lei federal, suas instâncias das esferas competentes, senhores deputados. O poder legislativo tem uma importância enorme no poder da democracia, do controle, do equilíbrio, é o poder legislativo. O parlamento é o equilíbrio. Ele faz o ponto de contrapeso do executivo e do judiciário. E nós, além de legislar, nós temos autonomia e a obrigação de fiscalizar. Fiscalizar o executivo. Essa é a função do poder legislativo. Por isso que existe o fiscalizador do prefeito de forma autônoma. Agora, ela não tem que ser brigada com o executivo. Pelo contrário, nós temos que ter harmonia, concordar e ver que as coisas boas são aplicadas na cidade. Nós temos que apoiar, votar e defender. As que não são, da mesma forma, e falar por que não. Porque quando é nocivo à população, você tem que ter esse ponto de vista e o contratempo. Né? E isso, a importância de ter essa balança de situação e oposição, desde que a oposição seja responsável, propositiva e que faça alcançar de fato as políticas sociais da cidade. As políticas públicas voltadas para isso, e o legislativo tem um poder primordial no equilíbrio das esferas, dos três pilares da democracia. Falando das responsabilidades da Casa do Legislativo sobre a Casa de Leis. Um dos papéis importantes também do vereador é fazer a criação de leis que sejam impactadas de forma positiva para toda a cidade. E eu gostaria, por favor, que você também citasse alguns projetos importantes de sua autoria ao longo desse mandato, principalmente na 25ª legislatura. Olha, sem dúvida nenhuma, eu gostaria de falar de um projeto que foi importante, me lembro até em 2013 como presidente, quando nós acabamos aqui na Câmara do voto secreto. O voto secreto foi acabado com um propósito para poder dar mais transparência e lisura no processo democrático. E o Poder Legislativo Municipal fez isso em 2013, com a proposta minha de acabar com o voto secreto, porque muitas vezes as artimanhas dos bastidores faziam isso. Então nós temos a lisura do processo, e esse para mim foi um projeto de grande avanço à democracia, à transparência, mostrando que o Poder Legislativo não tem rabo preso com ninguém, e ele está aqui para poder servir a população, que é o extrato representativo da população, aqui representado, senhores vereadores. Aqui é o extrato da nossa sociedade, de vários vereadores, de vários segmentos que trabalham na cidade, estão aqui defendendo o interesse público da coletividade. Isso é muito bonito, o Poder Legislativo tem. Então, sem dúvida, para mim, esse é para mim o maior projeto da lisura, da democracia, da transparência, da ética, e, sem dúvida, foi um grande avanço do Poder Legislativo, e hoje nós temos esse painel, né, que nós temos aqui, acabando com o voto secreto em determinadas votações. Aqui colocando a população, quem votou, de que forma votou. E isso foi um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Esse é um projeto, né, até já ia te perguntar sobre ele, porque é um marco, né, uma divisória,
porque fortalece a transparência. A gente sabe que o poder público tem que trabalhar com base na transparência, pela lisura, né, de tudo que está sendo feito, dos processos, até para que se entender que o processo político ele acontece em várias esferas, ele é tem a sua complexidade, mas que é possível entender o que acontece nele, né? Como você disse, essa questão de bastidores, ela não pode existir no poder público, tem que ficar claro para a população que nos acompanha, para que ela entenda tudo isso. E justamente essa questão do voto secreto, como você disse, o que era antes, o que é agora, a gente sabe que, você comentou justamente aqui, a sua vocação política nasceu dentro de casa, né? Esse contato, essa experiência com seu pai, e começou logo cedo, e a gente conversou antes, você começou a carreira política como vereador em 2009, então você teve uma experiência muito grande de muita coisa, você vai completar agora, basicamente nessa própria legislatura, digamos que 20 anos de história política, né? Eu queria que você fizesse uma leitura, né, do que você viveu no início, quando começou, do que mudou, de como é que você percebe que a política tem se adaptado a essa nova realidade, essa nova época. Sem dúvida nenhuma, a política ela tem essa constância das mudanças, e você tem que estar se adaptando às mudanças comportamentais políticas da cidade. Você tem que se adaptar, capacitar e se qualificar com o momento. Você não pode estar pensando a política de 10, 20, 30 anos atrás. Ela constrói o tempo todo caminhos e você tem que ir se adaptando e aperfeiçoando cada vez mais o movimento da população. Você não pode ter um pensamento retrógrafo de forma alguma. Você tem que ter um futurista, você tem que estar receptivo, você tem que entender o que a sociedade quer, o que ela pede. E você tem que ser esse representante atualizado. Se você não atualizar, você fica ultrapassado, fardado ao fracasso. Sem dúvida nenhuma, você tem que sempre, não só você, mas sua equipe, com as redes sociais hoje, foi uma grande mudança na concepção da libertação da população da informação direta, em tempo real. É uma grande ferramenta para ajudar, mas uma grande ferramenta também para afundar as pessoas com os fake news de forma maldosa, que algumas pessoas ainda utilizam esse mecanismo de forma covarde para poder fazer. Você faz um trabalho, alguma pessoa quer distorcer, porque existe um poder muito grande paralelo. Forças ocultas, vamos dizer assim, oscuras que acabam que quer entrar no poder de forma de puxar o tapete do outro. Ele não apresenta proposta, ele não apresenta ideias, ele não apresenta o que ele fez para a sociedade, prestação de serviço em algum canto da cidade. Ele quer falar mal de um, falar mal do outro e criar fatos que não existem, potencializar um problema, distorcendo os fatos. Esse é um grande problema que nós temos da rede social. Mas a rede social, sendo bem utilizada, é um mecanismo fantástico de inovação, e a população tem acesso à sua casa, no seu serviço, em qualquer lugar, ele pega o celular, né? Todo mundo hoje tem um celular, tem acesso à internet, ele consegue se atualizar o que está acontecendo na sua cidade, como está se movimentando a política da cidade. Isso é importante, mas tem esse lado bom e tem o lado ruim, que a população tem que tomar cuidado, tem que tomar profundo cuidado e aprofundar nessa informação, procurar mais informações para aquela informação de primeiro impacto, se é ou não é verdade aquela realidade de fato. E muitas vezes não são. Hoje são mais de 70% fake news. É mais gente falando mal do que construindo caminhos, mostrando uma realidade que, de fato, que a cidade tem, o que pode fazer para a nossa comunidade. Rodson, você está presidente do PV, né? E essa federação, ela fez 3 cadeiras para a próxima legislatura. Isso mostra a força do seu trabalho e também da própria federação, né? Fico feliz de ter tido essa responsabilidade e a confiança da Executiva Estadual do Partido Verde. Aqui um grande abraço ao meu presidente da Executiva Estadual, Osvander Valadão, que nós pegamos o PV em 2015, aí foi mais ou menos 2015, para reformulá-lo. Estava aqui parado, com várias dívidas, sem prestação de conta, todo embaraçado. Nós conseguimos organizar jurídica, administrativamente, conseguimos colocar as finanças em dias e pôr o partido apto para votação. E montar uma chapa competitiva, que na penúltima eleição nós conseguimos fazer 2 cadeiras e quase conseguimos chegar a 3, numa única chapa, sem ter majoritário, só na proporcional. E eu fui o coordenador de perto que fiz todo esse trabalho com a ajuda de alguns amigos e conseguimos fazer um partido competitivo e tive a felicidade de ganhar em 2016. E depois, no trabalho com o partido pediu para me organizar aqui na região do Centro-Oeste, que eu sou o coordenador regional,
que agora eu estou passando essa coordenação para a deputada Lohana. Nós tivemos, naquela oportunidade, eu convidei a ex-vereadora Lohana França para vir para o PV, ela veio, conseguiu ter o êxito, a vitória, nós tivemos uma representatividade política da primeira deputada estadual eleita em Divinópolis, e uma das poucas aqui do Centro-Oeste, e hoje uma grande liderança hoje na Assembleia, em Minas Gerais, tem um propósito maior para a Nacional em 2028, numa coordenação política nossa. E tive outra missão difícil, árdua, de montar a federação, que para mim foi um enorme desafio, de 3 partidos, que foi o PT, PCdoB e o PV, e eu fui o coordenador de chapa, montar a chapa proporcional. E nós conseguimos, foi a única partido que conseguiu montar uma chapa para fazer 3 vereadores numa eleição que foi agora de 2024. Fiquei muito feliz de ter conseguido o êxito da vitória, ter conseguido o êxito de fazer 3 vereadores, numa articulação difícil de montar a chapa, e graças a Deus, mais uma vez, de todas as missões que eu tive, tá, eu consegui fazer que o partido tivesse cadeira. Nós tivemos vários vereadores, com situação complicada. Eu digo de passagem, o grande amigo, o capitão América, teve uma votação lindíssima, belíssima, muito expressiva, de 2.500 votos, mas o partido não deu legenda, ficou de fora, e outros com 1.000 e poucos votos foram eleitos por questão de legenda. Então isso mostra a importância de uma articulação interna ao partido, para estar sempre disputando e sempre tendo cadeira, mostrando a sua representatividade, mostrando a sua força de expressão do extrato popular aqui no plenário da Câmara. Sem dúvida nenhuma, eu fico muito feliz com essa missão e agradeço a oportunidade, mais uma vez, da confiança me dada e ter montado uma chapa vitoriosa. Rodson, a gente já está conversando, mas caminhando para o final do nosso bate-papo, eu queria, conversando com a Samira, se deixasse uma mensagem para quem nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, para quem votou em você, e também quem não votou e está conhecendo o seu trabalho, você possa deixar aí essa mensagem. Douglas e Samira, vocês são testemunhos aqui de plenária, na tribuna, uma luta que eu travei aqui também de outros projetos importantes. E sem dúvida nenhuma, para mim, eu não vou abaixar a guarda e vou brigar por todas as forças, porque eu vejo muito divinopolitano passando dificuldade em Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? Porque nós temos aqui, cidadãos divinopolitanos, são pacientes que precisam de atendimentos especializados em Belo Horizonte, que aqui não se encontra na medicina local. Tem que ir para Belo Horizonte para procurar. E sai daqui todos os dias, um ônibus às 3 da manhã, lotado de paciente, para fazer algum tipo de procedimento médico em Belo Horizonte, algum procedimento da área de saúde, que seja uma consulta especializada, que seja um exame especializado, algum procedimento cirúrgico, operação, qualquer tipo de tratamento. Todos os dias. Tem paciente que tem consulta às 7 e tem paciente que consulta às 18 horas. Os 18 horas tem que pegar a carona do transporte de 3 horas da manhã e ficar o dia inteiro esperando que todos façam a consulta para chegar a sua vez, para que o ônibus possa retornar depois. O primeiro de 7 horas tem que esperar o último, porque o retorno do ônibus vai embora. Esses pacientes ficam em Belo Horizonte o dia inteiro, no trânsito, para lá e para cá, muitas vezes sem beber água, sem ter dinheiro para ter um lanche, muito menos um almoço, doente, naquele trânsito infernal, aquele calor, passando por cada situação, fica na porta de hospital, de clínica, esperando o ônibus o dia inteiro, com fome. Nós estamos defendendo a casa de apoio, a casa de acolhimento a todos os pacientes nossos de Divinópolis, em Belo Horizonte, onde o ônibus vai para essa casa, é acolhido esse pessoal, ele tratado ali dentro servindo um café reforçado, uma alimentação balanceada, um almoço, um lanche na parte da tarde, e quem for ficar, e precisa ficar de um dia para o outro, não ter que dormir na porta do hospital, em praça, o que acontece diariamente com os nossos pacientes de Divinópolis, camas e quartos separados, tudo arrumadinho com banheiro. A casa de acolhimento para acolher os nossos pacientes, para dar mais dignidade, mais conforto, mais humanidade. É isso que nós estamos defendendo, essa política, de ter uma casa de acolhimento aos nossos pacientes. Estou brigando isso há 2 anos e não consegui ainda que o Executivo faça isso. Nós estamos muito pedindo ao Executivo que ponha a mão na consciência, no coração, que essas pessoas estão sofrendo em Belo Horizonte. Ajude essas pessoas, que é pessoas que estão indo porque não tem outra oportunidade aqui na cidade, porque precisam e não tem outro recurso. Então, senhor prefeito, senhora vice-prefeita Janete, a casa de apoio é necessidade aos nossos divinopolitanos, dê essa dignidade e humanização, que estão sofrendo muito há anos.
São diariamente dezenas de pessoas que vão para Belo Horizonte, está passando essa situação. É chuva, é sol, é sereno, é frio, é calor. Passando fome, passando lá com insegurança. Sem falar que os nossos motoristas saem de madrugada e chegam à noite cansados de tanto bater volante de madrugada no trânsito durante o dia em Belo Horizonte e à noite voltando para casa, colocando em risco todos os pacientes dentro do ônibus por cansaço. Então, vamos dar dignidade à nossa população, aos nossos servidores que fazem esse trabalho. É um custo-benefício baixíssimo, eu tenho certeza que é um grande bandeira para a nossa população que merece e precisa desse apoio. Para agradecer, mais uma vez, a cada cidadão que confiou a mim essa responsabilidade, votando em mim, me colocando, reconduzindo pela 4ª vez. Hoje eu sou o vereador com mais mandato, para a próxima legislatura, com 4 mandatos. Fico feliz. E agradeço a todo Divinopolitano, com mais maturidade e experiência anterior, para tentar fazer ainda melhor. Vai ter muita dedicação minha e da minha equipe com a nossa população. E me coloco à disposição. Segue a gente na rede social, Rodson, ZM, @ que nós estaremos lá para poder receber as críticas, sugestões e pedidos da nossa população. Muito obrigada, Rodson, por sua participação. É um momento esclarecedor que a TV Câmara proporciona aos vereadores e à população de Divinópolis. Eu tenho certeza que você colocou muita informação aqui que muita gente às vezes nem sabia. Então, esse canal de transparência, de elo e aproximação com a população é muito importante. Agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui na TV Câmara. Eu que agradeço, Samira Cunha. A gente agradece, então, Rodson, a sua participação, como a Samira disse. É um debate interessante, é esse balanço que a gente fecha para que as pessoas possam conhecer, que acompanham a TV Câmara, o trabalho de cada vereador e entender o que cada um defende, o que é a bandeira, qual que é o perfil, né, do vereador, do legislador aqui dentro da Câmara. Você acompanhou um pouco sobre o mandato do Rodson do Zé Milton. Acesse também nossas redes sociais, @Câmara Divinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece na Casa do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.